Dia 2 de janeiro de 2026. Eu sei que você passou dezembro inteiro assistindo vários vídeos de como se organizar, como definir suas metas. Agora chegou a hora de colocar toda aquela teoria em prática. E esse ano eu vou ser mais analógico, vou usar um caderno em vez de usar o Notion, em vez de usar outras ferramentas. Vou até deixar o vídeo aqui que eu fiz relacionado a isso, de que eu acabei me perdendo ano passado por querer fazer a gestão das metas na ferramenta e acabei focando muito mais na ferramenta do que em executar e no próprio acompanhamento. Esse ano eu resolvi que vou fazer de forma mais simples para que sobre tempo para realmente executar. E a ideia também de usar o caderno é até para exercitar um pouco mais a escrita e sair um pouco de telas e etc. Eu estou usando esse planner da Cícero, eu vou deixar o link aqui para vocês caso vocês tenham interesse, mas pode ser qualquer caderno, porque a ideia, novamente, é ser simples. Começando a organização. Primeiro eu fiz a definição das minhas metas lá no dia 31, e aí eu fiz isso num bloco de notas, onde eu conseguia rabiscar e etc, apagar. E agora eu vou passar essas metas para esse planner. Eu separo as minhas metas em 4 blocos. O primeiro deles é mente, onde eu coloco os objetivos relacionados ao meu desenvolvimento comportamental e intelectual. Então aqui tá os estudos, as leituras, algo que eu queira aprender e me desenvolver. A segunda das categorias é corpo. E aí em corpo é onde eu coloco as metas relacionadas à minha saúde. Aqui entra academia, alimentação, bons hábitos, né? Então, poxa, igual um dos hábitos que eu venho tentando diminuir e zerar é o consumo de álcool. E aqui entra essa meta. A terceira categoria são as metas relacionadas a questões financeiras. Então, aqui eu estou falando de trabalho, outros projetos que envolvam dinheiro. Então, é todas as atividades, metas, objetivos que me trazem algum retorno financeiro específico. Por último, não menos importante, acho que o mais importante para todos nós, né, é o coração. Quando eu falo de coração aqui, eu estou falando de metas que estão muito ligadas ao nosso propósito, né? São aquelas metas que enchem o nosso coração no final do dia e que fazem a vida valer a pena. E aí, quando a gente para olhar isso, está muito ligado à família, relacionamento, amizade. Então, eu separo nesses 4 blocos. Com as metas definidas, eu já entendo muito das coisas que eu vou fazer, das atividades que vão ser realizadas para alcançar essas metas. Só que não adianta só eu definir essas metas, eu preciso criar um sistema de organização para que eu acompanhe elas e consiga executá-las e enxergar, né, se eu estou indo no caminho certo ou não. E aí eu faço um ritual comigo mesmo que eu chamo de planning mensal. Nessa planning mensal, eu vou olhar para aquelas metas que eu defini e vou entender o que que eu consigo fazer, o que que eu quero fazer, o que que eu consigo fazer que vai me deixar mais próximo daquelas metas. Além de olhar para essas atividades, tarefas que eu consigo fazer, eu também vou colocar o que que eu espero de janeiro. Quais são as minhas expectativas? E esse é o momento que é você com você mesmo, né? O momento de ser sincero, o momento de ser honesto contigo e colocar aquilo que realmente você espera, aquilo que você sente para esse mês que vai iniciar. Aqui não tem muita regra. E aí depois eu listo os objetivos que eu preciso realizar dentro de janeiro para estar mais próximo daquelas metas que foram escritas lá no dia 31/12. Ainda está fresco na cabeça, mas daqui 2, 3 meses isso vai ficar muito distante. Então é importante a gente revisitar essas metas com alguma frequência. E por que que eu faço essa planning mensal? Para conseguir alinhar os objetivos e as atividades, tarefas que eu vou executar naquele mês, para que eles estejam alinhados com aquela meta que eu me coloquei a fazer. Quando a gente faz essa planning mensal, os nossos objetivos, as nossas metas, elas ficam próximas da gente. E aí a gente consegue ter mais atenção na hora de executar aquilo que precisa ser feito para conquistar essas metas. A continuação desse meu sistema, para ficar mais próximo ainda de conquistar esses objetivos e com foco muito na execução, é o planejamento semanal. Aqui a gente vai fazer o exercício de olhar para janeiro. Então, lembra que a gente definiu as metas, a gente fez a nossa planning mensal olhando para janeiro. Agora, em janeiro, daqueles objetivos, daquelas atividades que eu falei que eu conseguiria executar para chegar nas minhas metas, o que que eu preciso fazer nessa primeira semana de janeiro? Acho que a principal dica aqui é a gente lembrar que o nosso tempo é limitado, de que a gente tem as nossas obrigações, então a gente tem os nossos trabalhos, a gente tem a nossa família, a gente divide tempo com muita coisa, né? Então não adianta a gente não levar isso em consideração, porque senão a gente vai se frustrar, porque a gente não vai conseguir tirar do papel as nossas metas, as nossas tarefas. Porque às vezes a gente tá com essa vontade de mudar, porque é um ano novo, e a gente coloca todos os objetivos para ser executado na primeira semana de janeiro. Então não precisa fazer isso, define uma ou duas atividades que vão ajudar a gente a chegar nessa meta, e você vai ver que já
vai te dar um gás, uma motivação só de conseguir sair do zero, que eu acho que esse é o objetivo. Quanto mais passos a gente dá, mais próximo a gente tá dela. Então não adianta a gente querer fazer coisas extraordinárias do dia pra noite, porque tem grande chance da gente se frustrar. É muito mais fácil a gente ir passo a passo, semana a semana, e aí a gente chegar mais próximo de conquistar os nossos objetivos. Aqui eu tô colocando um pouco do que eu faço, mas sempre que você assistir esse vídeo ou outros vídeos, pense no seu contexto, em como que você consegue se organizar, qual que é a melhor forma. Talvez de tudo isso aqui que eu tô falando, você só vai fazer a reunião diária e tá tudo bem. A gente tem que adaptar para o nosso contexto aquilo que melhor vai nos atender, porque senão você vai sair daqui, vai querer aplicar tudo e aí 2 semanas, 3 semanas você já não vai estar utilizando nada disso e de nada valeu essa tentativa. Então é mais fácil você pegar aquilo que faz sentido para você e adaptar para a tua vida e para o teu contexto. E se você ver aqui no meu planejamento semanal, já apareceu uma coisa que não estava no meu planejamento, que não está atrelado com as minhas metas, com os meus objetivos, mas que é tão importante quanto, e também é um ponto legal da gente levar em consideração, que é o dinamismo da vida, né? As coisas vão aparecendo e a gente tem que ter a capacidade de enxergar e priorizar o quanto que aquilo é importante ou não. Então eu preciso fazer uma compra de cadeiras para casa dos meus pais. Então isso é uma coisa importante, porque as cadeiras lá estão um pouco soltas e pode acontecer um acidente. Então isso se tornou muito importante, eu já coloquei aqui para eu realizar nessa primeira semana. E é assim que a vida acontece. Só que como eu não coloquei tanta coisa assim das minhas metas, coloquei uma ou duas atividades, eu consigo ter tempo para também fazer isso. Então essa é, acho que é o principal fator que vai nos ajudar. É a gente conseguir enxergar o que que é importante, qual que é a prioridade disso e a gente conseguir fazer essas adaptações. E o último ritual aqui que eu tenho de organização é o encontro diário, que funciona para mim muito bem no período da manhã. A minha primeira atividade do dia, e aqui eu faço a gestão das minhas atividades utilizando a ferramenta que eu já compartilhei com vocês nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que ela é bem simples e prática, que é você identificar se aquela tarefa leva mais de 5 minutos ou menos de 5 minutos. Se for menos de 5 minutos, ela vai para a direita, se for mais de 5 minutos, ela vai para a esquerda, o que te permite enxergar. Cara, se eu tenho um tempinho sobrando, eu vou lá e faço aquelas atividades rápidas. Ah, eu preciso planejar um tempo para executar essas tarefas difíceis, e aí eu pego a da esquerda e faço. Tudo isso atrelado às tuas prioridades, né? As tarefas que você vai fazer, que você precisa fazer, que são urgentes, importantes e etc. Eu tinha dito que era o último ritual, mas não é o último ritual, é o último ritual de planejamento. E aí eu tenho um outro ritual que é a nossa retrospectiva. Essa eu deixo para fazer no domingo à noite, junto já do meu planejamento semanal. Eu reservo cerca de 20, 30 minutos, dá tempo suficiente. E eu olho o que foi bom daquela semana, quais foram as coisas que eu conquistei, pelas coisas que aconteceram que eu sou grato, pelos problemas que eu tive, por que eu não consegui executar algumas das coisas que eu me coloquei a fazer, se os hábitos que eu me coloquei a fazer, por que eu não fiz se eu de repente falhei em alguma coisa, para entender realmente o que aconteceu que me tirou da direção dos meus objetivos. E é por isso que é importante a gente fazer todo esse acompanhamento, né, o diário, o semanal, o mensal, porque nesses momentos de retrospectiva eu vou pegar o meu caderno e vou olhar a semana como foi e vai me dar insumo, né, para eu saber o que foi bom, o que não foi e as coisas que eu preciso melhorar para a próxima semana. E aqui tem um bônus que é um acompanhamento de hábito bem minimalista, que é através de um post-it para quem está usando o caderno e fazendo dessa forma manual, que eu me inspirei num vídeo da Júlia. Eu vou deixar até aqui na descrição o canal dela, porque é bem legal também, ela dá várias dicas de organização e eu já bebi muito das fontes lá que ela compartilha. E a ideia desse controle de hábito nada mais é do que a gente ver se aquilo que a gente se colocou a mudar está sendo feito durante a semana, se não está sendo feito, por que que não está. Esse tema todo ele tem 2 objetivos principais para mim. O primeiro deles é eu não me afastar dos meus objetivos. A vida é muito dinâmica, acontece muita coisa, e aí eu tenho certeza que se eu não estiver próximo desses objetivos, deixando com que minha vida vire um caos, e o resultado disso é que a gente se afasta e muitos desses nossos objetivos que a gente pensou ficam só no papel. Como a gente está fazendo esse movimento de olhar constantemente, a gente também tem a capacidade de adaptar caso necessário. Então esses pontos são muito importantes para que eu realize essa organização dessa forma que eu realizo. O segundo ou terceiro ponto mais importante também é que eu sou uma pessoa ansiosa e eu vivo muito no presente, eu vivo muito rápido as coisas. E eu parar para olhar e ver o que aconteceu na semana, eu olhar para o meu dia, me ajuda a eu viver mais no presente, eu ser
mais grato com as coisas. Então, quando eu comecei a pensar em fazer isso manualmente, até troquei com a psicóloga e ela falou que é uma ótima atividade para que a gente saia um pouco do automático e viva mais no presente, porque no fim a gente está criando momentos de feedback com a gente mesmo, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, que vai me ajudar a continuar criando esse tipo de conteúdo para vocês. Valeu, até a próxima!